agora vamos falar dos defeitos desse carro. Eu elenquei alguns defeitos aqui, nem todos são, né? Olhando assim, eles são mais do que as qualidades, mas tem alguns defeitos aqui que são pontuais e são defeitos somente aqui no nosso país, tá bom? Esse é o segundo vídeo, né? Tem um outro vídeo, eu vou deixar ele disponível na descrição, falando das qualidades, né, que eu vislumbro neste carro, mas agora vamos falar de defeitos. Bom, no outro vídeo eu falei do acabamento, né? Todas as versões são SL, top de linha, mas essa versão não tem iluminação no porta-luvas, né? Eu acho isso um pecado, afinal de contas é a versão top de linha, e no manual do carro ele diz lá, né? Ele orienta a fazer a troca dessa lâmpada e coloca lá, se equipado, né? Então, versão top de linha, não tem iluminação no porta-luvas, né? E é uma pena. Outra coisa também que eu acho estranho nesse carro, quer ver, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Eu acho engraçado que esse capô tem essa haste de ferro. Ela fica muito bem presa aqui, mas eu acho que a Ford poderia ter gastado e colocado, né, um sistema igual do Vectra aqui, por exemplo, para não ficar desse jeito. Ele fica bem preso aqui, mas eu acho meio esquisito, né? Outra coisa também que me chateia muito nesse carro aqui, pessoal, é a ausência do difusor de ar-condicionado aqui para os passageiros que vão atrás, né? Afinal de contas, todos os concorrentes nesse segmento, eles dispunham, né, de difusor de ar-condicionado aqui para trás. Por exemplo, o Azira, se não me engano o Azira tem, né? E eu não vejo por que, né, esse carro, na verdade, aqui, ele tem o módulo, né, essa parte aqui é uma tampa, tá, pessoal? Isso aqui sai, aqui tem o módulo do Sync, né, com o Bluetooth e o touchscreen, mas mesmo assim não justifica, não sei porquê, né? Não poderia vir com mais essa comodidade aí pros passageiros, tá certo? Eu acho uma tremenda de uma sacanagem esse carro ter vindo aqui. Aqui não é o caso, tá, pessoal? Esse aqui é o V6, mas no 2.5 você tem aqui as teclas Sirius, né, do sistema de satélite Sirius, né, sistema de rádio, e a tecla Phone. E quando você aperta, o próprio sistema diz que está inibido. Então eu acho isso um defeito, né? Afinal de contas, o sistema Sirius tudo bem, né? Se não tiver cobertura no Brasil, mas o telefone, né, pessoal? Um puta carro, caro pra caramba, top de linha. Não ter vindo com isso para os brasileiros, eu acho uma tremenda de uma sacanagem. O Fusion também tem um problema aqui dentro, no habitáculo. Eu acho que o vidro embaça demais, tá? E se você andar na chuva, de manhã, de madrugada, esse carro ele tem, não sei, a visibilidade aqui dentro é meio estranha. Quando você olha no retrovisor também, você só vê o teto dos carros que vem atrás, né? Os retrovisores não rebatem. Embora isso não seja um defeito, mas você tem que ter meio que uma noção de ponto cego, porque a visibilidade aqui, ela é boa, mas tem horas que complica, né? Tanto que algumas versões tem o Blind Spot, né? O sistema Bliss, para ajudar nessa questão. Outro defeito também, pessoal, esse carro, a bateria vai para o saco muito rápido, tá? Tem que ficar de olho na bateria, e qualquer problema na bateria pode incorrer em danos mais graves aí no carro. Então você tem que estar sempre de olho na bateria e na lubrificação como um todo, tá? Esse carro ele é meio melindroso na parte de lubrificação, é o que eu sempre enfatizo nos vídeos, então é importante você sempre ficar de olho. Manutenção de câmbio, motor, caixa de transferência, diferencial, infelizmente é uma manutenção que não tem como você escapar, tá? Outro defeito também, a limitação eletrônica de velocidade a 180 km por hora. Embora isso não me incomode, mas eu sei que é realmente um dos defeitos aí mais reclamados, né, por quem gosta do carro. Tem um vídeo que eu falo disso, inclusive é o vídeo mais acessado aqui do canal, que a edição tinha ficado uma porcaria, o pessoal me detona nos comentários, né, desculpem aí. Mas essa caixa de câmbio MF35, ela não aguenta tanto pau assim não, tá, pessoal? Tem gente que fala que a limitação é por conta de pneus, tem gente que fala que é por conta disso, daquilo, mas não é do conjunto todo, tá? É um carro muito pesado, ele tem um controle de estabilidade excelente para ajudar, né, nesse quesito, mas essa caixa MF35 ela não aguenta pau, tá?
Tanto que a versão Sport 3.5 saiu com caixa da Aisin. E a caixa da Aisin, como todos os canais de carro dizem, é para a vida inteira e mais 6 meses, né, de garantia aí, porque é para durar muito. Outra coisa também, pessoal, tem um vídeo meu falando do Fusion que gasta muito, e eu cito lá que talvez o consumo ele se dê pelo mau uso do câmbio. Essa caixa MF35, pessoal, é o seguinte: você tem que conhecer como o sistema funciona para você saber operar. Ele não aguenta pau, não aguenta muito uso severo, mas se você andar mole demais, se você andar na maciota demais, essa caixa vai pro pau também, porque ela tem 6 marchas, e se você andar muito devagar, as solenoides não vão fazer a lubrificação como se deve, e não vai ser feita a troca de marcha no tempo correto, vai ter uma falta de lubrificação e é possível que você tenha problemas no câmbio. Por exemplo, quando você faz a troca de fluido de câmbio, quando você anda muitos quilômetros na mesma marcha, o câmbio começa a ficar confuso. Ele estica demais, né? Ele não faz a troca no tempo certo. Isso acontece muito de terceira para quarta, de quarta para quinta marcha. Você está andando, ele estica, parece que ele demora para passar a marcha. Isso aí é um problema de lubrificação, né? É a falta de pressão. A solenoide não está identificando a pressão para fazer a troca de marcha. Pessoal, dá para corrigir isso, tá? É muito simples. Você perceber isso daí, dá um quick down, dá uma esticadinha, né? Dá uma acelerada mais forte nele, para fazer a marcha passar, esse problema para, tá? Eu já testei algumas vezes e eu presumo que essa solenoide ela passa a identificar a pressão correta para troca de marcha. Então a garotada aí que fala, ai, mas eu só ando na maciota, não sei o que aconteceu, pode ser isso, tá, pessoal? Esse câmbio não aguenta o uso extremo, mas se você andar mole demais também é um problema, tá? E eu intitulo isso um defeito porque isso aqui poderia ter sido mais bem desenvolvido. Outro problema também, pessoal, Fusion é ruim de freio, tá certo? Pastilhas muito pequenas, discos muito pequenos, então esse carro ele é ruim de freio, tá? A Ford poderia ter trabalhado num freio melhor, porque tem muito motor para pouco freio. Então você que gosta de correr, de esticar, cuidado, porque se você for descer uma serra mesmo e ficar o tempo todo com o pé no freio, você vai perceber que o freio esquenta e ele entra em fadiga muito rapidamente. E isso não é bom, tá certo? É muito perigoso isso daqui. Pessoal, já falei da fragilidade do câmbio, agora eu vou falar do AWD. O AWD pode ser um defeito. Eu falo que isso é uma qualidade no outro vídeo, mas pode ser um defeito se houver negligência do proprietário. Aqui só vai 350 ml de óleo, pessoal. Dá o quê? Um copinho e meio de bar, tá certo? Vai passando o tempo, essa troca de temperatura prejudica muito esse sistema, tá? Então se você não presta atenção, o óleo custa quase R$200 o litro, isso pode ser um defeito aí na sua mão, tá certo? Outra coisa que eu acho que é um defeito, um pecado nesse carro, é a ausência de nivelamento automático da suspensão traseira, tá? Quando você põe muito peso aqui atrás, a traseira afunda. Esses dias eu viajei pro litoral, tava muito peso, a traseira afundou. E é uma coisa que eu sinto falta, por exemplo, no Ômega, o Ômega Nacional. Quem se recorda, né, do Ômega Nacional, ele tinha um sistema de nivelamento automático de suspensão. Então quanto mais peso você colocava, ele mantinha sempre a altura. Isso era muito legal, tá certo? Outro problema desse carro aqui também é o sistema de direção. Esse carro ele já tem direção elétrica, né? O G1 tinha direção hidráulica. Fizeram um puta de um sistema para ser tudo de bom, mas esse carro infelizmente teve um problema de software, né? Uma disfunção no software, onde dependendo das circunstâncias a caixa acaba tendo a placa queimada. Infelizmente é um defeito. 2011, 2012 estão envolvidos em recall, tá? Então é possível que a Ford troque essa caixa gratuitamente para vocês, dentre outros, tá, pessoal? Recall do airbag, isso aí também eu coloco defeito, mas tem muito carro envolvido nisso hoje. Problema de TBI, tá? É um defeito grave desse carro também. Com certeza, comprando esse carro você vai ter um problema de TBI, se ele nunca foi trocado, né? Que é o corpo de borboletas. A Ford reconheceu esse defeito 10 anos depois e hoje tem um recall de reprogramação do TBI. Surgiu 10 anos depois, eu acho isso absurdo. Um defeito também, pessoal, desse carro é o ar-condicionado
em razão do sensor do evaporador. É uma pecinha que fica aqui dentro. E no vídeo em que eu falo das qualidades, eu falo que o painel é muito bem montado, que é tudo muito bem acabado, mas neste quesito foi uma tremenda deslizada da Ford, tá? Esse sensor tende a dar problema, e quando ele dá problema, para trocar tem que arrancar esse painel todo fora, e essa manutenção, na hora de montar o painel, acaba sobrando peça, parafuso, ou seja, não há mão de obra tão qualificada, pelo menos no meu conhecimento, que saiba fazer esta manutenção. Eu tenho uma teoria, eu digo teoria porque eu não consegui provar isso ainda, mas eu desconfio que esse sensor ele tende a dar problema se você usar o modo alto, tá certo? Que controla automaticamente a temperatura dentro do carro. Eu sempre uso o modo max, né? E sempre uso o controle de velocidade do ventilador, né? E isso vai variar, mas eu desconfio que quando você utiliza no modo alto, ele tende a prejudicar e queimar esse sensor com maior facilidade. Eu não consegui provar isso ainda, tá, pessoal? Mas de todo caso, fica aí mais um defeito, na minha opinião. Outro defeito terrível: déficit regional de peças, serviço e manutenção. Pessoal, vocês não acham peça para esse carro, mas aí não é culpa do carro, tá? É culpa da nossa logística, realmente. E muita coisa tem que ser encontrada na internet, às vezes nem a concessionária tem. Passados 10 anos, não se produzem mais tantas peças, né? Não tem muita diversidade de peças, às vezes você tem que garimpar até onde você não imagina para achar a peça desse carro, isso é verdade, tá? Outra coisa que eu acho defeituosa nesse carro, que foi reconhecido pela Ford, foi corrigido no Fusion 2013. Eu já falei aqui do sistema AWD. A caixa de transferência não tem bujão de sangramento nessa versão. Ela só tem um bujão em cima, e no manual diz que é para você completar quando preciso. Então, digamos que você vai fazer manutenção, você não sangra o óleo velho, você tem que ficar jogando óleo novo lá dentro para completar, e mistura tudo aquele monte de óleo. Às vezes você não coloca óleo de qualidade e acaba virando uma borra lá dentro. E isso foi corrigido no 2013 no AWD, que já passou a ter bujão de sangramento, tá certo? Então essa negligência acaba incorrendo em muitas fadigas aí. Diga-se de passagem, pessoal, tem países aí em que o sistema AWD é opcional, né? Você vai em países aí, Japão, Alemanha, tem carros aí que tem pacote de opcional tração integral, né? E aqui no Brasil a gente não tem clima e nem cultura quanto a isso, então o brasileiro sofre, né, nessa questão. Outro problema também, despreparo técnico de concessionárias, tá? Tem muitas concessionárias aí onde os técnicos e os consultores não entendem nada desse carro, fala um monte de abobrinha. E outra coisa também, o que eu acho absurdo: se você gosta de concessionária, quer fazer tudo na concessionária, prepare-se, viu? Porque eles cobram de 200 a 250 reais a hora. Você deixa o seu carro lá, você nem sabe se eles estão mexendo no carro, mas eles cobram por hora. Isso eu acho também um defeito e acho um absurdo, né, com o brasileiro. E o último defeito, né, é que a autorizada, né, a fabricante, a concessionária, ela prefere que o carro quebre mesmo, né? Eles querem que o carro quebre, primeiro porque o carro quebrando na sua mão não vai ser culpa deles, né? E fica fácil imputar a culpa no proprietário. E segundo, se você tiver que comprar alguma coisa na concessionária, a margem de lucro deles é absurda. Então, se você não tiver essa cultura de procurar fora, você vai na concessionária e você vai pagar lá as margens de lucro absurdas, lá que chegam a 500%, né? Que a concessionária cobra. Então, isso é um defeito. E eles não estão nem aí, eles preferem realmente que o carro quebre, né? Se, por exemplo, quebrar uma PTU, você vai ter que ir lá trocar, eles vão cobrar uma fortuna, e o consumidor que se dane, né, não está feliz, vai lá e compra outro carro. E no Brasil é assim que funciona. Tá bom, pessoal? Então isso aqui são a minha visão quanto a defeitos, tá bom? Eu espero que vocês deixem nos comentários aí o que vocês acharam, né? Compartilhem outros defeitos, né? Se vocês entenderem que existem, né? Se inscreva aqui no canal, se possível deixa o joinha, e eu agradeço aí a audiência de vocês, tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima.